Boa noite, igreja do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom mais uma vez Deus nos conceder essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse ajuntamento para juntos podermos adorar, glorificar esse Deus, ter essa comunhão uns com os outros, que é muito bom, sabe, é muito bom. O mundo, meus irmãos, de maneira nenhuma tem condições de nos dar momentos bons que nem esse, onde nós se reunimos para adorar o Senhor, aprender mais da sua palavra e ter essa comunhão uns com os outros, porque eu creio que da mesma forma que acontece comigo, acontece com vocês. Eu sempre me alegro em ver os irmãos, em conversar com os irmãos. Isso é muito bom. E é nessa comunhão, é nesse ajuntamento que nós vamos nos fortalecer uns aos outros. Não é verdade? Hoje aqui no nosso meio está faltando alguns irmãos. E nós sentimos falta. Nós sentimos falta. Está faltando aqui o nosso gringo, né, que é o Antônio Chileno, sua esposa Marta, nosso irmão Elton, está vindo de viagem, mas a sua família, se Deus permitir, logo logo estará em casa. E nós se alegramos, irmãos, com essa comunhão e ver os irmãos. Isso é muito bom, isso nos fortalece. Às vezes, muitas das vezes, irmão, eu preciso desistir, mas quando eu me lembro do irmão Cláudio, eu me lembro dos irmãos aqui que estão aqui, Deus me dá mais força para continuar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sei que eu não estou só. Tem irmãos que estão ao meu lado para me ajudar, para me dar força, para me dar ânimo, e assim eu continuo nessa caminhada com o Senhor. O tema da mensagem hoje, a obra de Deus não pode parar. Ela nunca vai parar. Certa vez Jesus falou assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. O que é que Jesus quis dizer com isso? Que nada vai ter o poder de parar a igreja do Senhor. Nada, irmão. Nada nem ninguém, nem até mesmo o inimigo das nossas almas vai ter o poder de parar a igreja do Senhor. E nós vemos que, ao lermos a Bíblia, se nós formos ler Atos, ali a continuidade da igreja. Porque a igreja ela se dá início já quando Jesus está na terra. Ali já foi dado início à igreja do Senhor. Mas uma vez o nosso Senhor subindo aos céus, quem é que vai dar continuidade? Os apóstolos, que eram 11, mas depois foi escolhido 11 para ficar os 12. E mais algumas pessoas que já se reuniam. Porque você pode ver que quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, quando é até para escolher um outro apóstolo para ficar no lugar de Judas, a Bíblia fala que já 120 pessoas se reuniam em nome de quem? Em nome de Cristo. Então ali já havia uma igreja. Sabe? E nós lendo o Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os mártires, né? As mortes dos nossos irmãos. Mas nem as mortes, nada conseguiu parar o quê? A igreja. Nada conseguiu parar o quê? A obra. Nada conseguiu parar o quê?
ide do Senhor. E até hoje essa palavra chegou até nós, e através de nós está chegando o quê? A outras pessoas. Entenda uma coisa, irmãos. Se hoje nós decidimos parar da caminhada para a obra do Senhor, Deus vai levantar outras pessoas para dar continuidade. Porque a obra não pode parar. A obra não é nossa. Exatamente, a obra não é nossa. A obra é do Senhor. Sabe? E Ele vai levantar trabalhadores para poder trabalhar na sua obra. Operadores. Nós somos cooperadores do reino de Deus. E para poder eu ler nesse livro, eu já trouxe várias mensagens de Josué. Mas é sempre bom a gente estar lembrando. Vamos abrir nossas Bíblias em Josué. Josué capítulo 1, do primeiro versículo em diante. Josué capítulo 1, do primeiro versículo em diante. Josué capítulo 1, do primeiro versículo em diante. Aqui é uma passagem bíblica bastante conhecida por todos nós. Eu creio que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de estar lendo o livro de Josué. E aqui nós vemos uma grande história, sabe? Desse homem chamado Josué e também de Moisés. Todos acharam? Assim diz a palavra do nosso Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Para nós entendermos essa história, nós temos que falar um pouco de Moisés. Nós temos que falar um pouco daquilo que Deus fez com esse povo, tirando eles da terra do Egito, da escravidão que eles viviam. Nós bem sabemos que esse povo, por muitos anos, por muitas décadas, viveram escravizados lá na terra do Egito. 400 anos. Só que um dia esse povo cansado de sofrer nessa grande escravidão, a Bíblia fala que eles começam a clamar a Deus, a pedir a Deus libertação. E Deus, ele levanta um homem chamado quem? Moisés. Deus levanta esse homem chamado Moisés para poder estar à frente do seu povo, para poder tirar aquele povo da escravidão do Egito. Como o irmão Cláudio bem falou, Moisés também ele era um colaborador, ele era um cooperador da obra de Deus. E Deus levanta aquele homem chamado Moisés. Moisés ia ser o instrumento de Deus para poder estar na frente daquele povo, para tirar aquele povo da escravidão do Egito. E assim acontece, meus irmãos. O povo sai do Egito e eles começam naquela peregrinação no deserto. O povo era para ter chegado logo na terra prometida. Mas nós bem sabemos que devido ao pecado, devido à murmuração daquela grande multidão, aconteceu que 40 dias se tornou 40 anos. Aquele povo ficou ali, rodando em meio ao deserto, até chegar à terra de Canaã. E nós sabemos, irmãos, bem da história, que Moisés, ele sofreu muito. Ele sofreu muito nessa liderança, a qual ele estava à frente desse povo. Sabe? Era um povo muito murmurador. Era um povo que para eles, nada estava bom.
Mas todavia Moisés, sendo um servo do Senhor, ele nunca abandonou a obra do Senhor. Ele continuou colaborando, ele continuou sendo cooperador daquilo que Deus determinou que ele fizesse, que era estar na frente daquele povo para poder o conduzir até a terra de Canaã. Moisés, a Bíblia fala que foi um grande líder. Foi um grande servo. Interessante, irmãos, que se você ver, olha como é o tratamento do versículo 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo de quem? Do Senhor. Do Senhor. Moisés, ele era servo do Senhor. Agora, o mais interessante que eu acho, no versículo 2, quando Deus fala, Moisés, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Meus irmãos, olha como são as palavras direcionadas a Moisés. Moisés, o meu servo. Sabe? No dia que nós partimos, alguns de nós vamos ter que partir, que nós possamos celebrar, meus irmãos, por Deus como servo dele. O meu servo Cláudio é um exemplo, irmão. Não estou querendo ser pata agora, não. Mas o meu servo Cláudio foi morto. O meu servo Cícero foi morto. Olha as palavras. O meu servo César, né? Foi morto. Olha as palavras de Deus para o seu servo. Homens que realmente dedicaram a sua vida em prol à obra do Senhor. E Moisés realmente, meus irmãos, ele foi o quê? Um bom servo. Foi uma pessoa que realmente vivia sobre a ordenança de Deus. Vivia sobre a vontade de Deus e fazia o quê? A vontade de Deus. E Moisés, como um bom servo e como um bom líder e como um bom discípulo, ele tinha que fazer também o quê? Discípulos. Porque é assim que acontece, meus irmãos. O mestre, ele tem que fazer o quê? Mestres. Os discípulos têm que fazer o quê? Os novos discípulos. Por quê? Porque aquele mestre ou aquele discípulo, ele não vai viver a vida inteira o quê? Nessa terra. Um dia ele vai morrer. Então é por isso que ele tem que preparar novos discípulos e novos mestres para dar continuidade o quê? A obra do Senhor. É por isso que a obra de Deus, ela nunca vai parar. Porque sempre Deus está levantando discípulos e mestres para poder estar à frente da sua obra. Deus sempre vai levantar. Que não falei. Se nós decidimos hoje parar, nós vamos parar. Mas a obra de Deus, ela não para. E assim Moisés, meus irmãos, ele fez um discípulo. E esse discípulo se chama quem? Josué. Moisés, ele preparou, ele instruiu Josué a ser também servo do Senhor, andar conforme a vontade do Senhor, porque ele sabendo que ia partir, ele sabia que ele ia deixar uma pessoa para tomar a frente daquele povo e entrar na terra de Canaã. Então Moisés, ele fez um discípulo para poder estar à frente daquele povo quando ele partiu. E nós sabemos que o nosso próprio Senhor Jesus, vamos lá, Jesus quando veio, ele poderia muito bem estar só, não é verdade? Ele poderia muito bem começar o seu ministério sozinho, mas o que foi que Jesus fez? Ele escolheu 12 discípulos. Escolheu 12 pessoas. Pessoas que a Bíblia fala que algumas delas, iletradas, não tinham conhecimento algum. Não sabiam, eram realmente analfabetos. Pessoas que não tinham capacidade. Mas Jesus escolheu 12 pessoas para poder capacitar, para poder ensinar, para poder instruir. Porque Jesus sabia que um dia teria que voltar para o Pai.
mas ele ia deixar 12 para poder dar continuidade à obra de Deus. Porque a obra de Deus, ou sempre está falando, a obra de Deus, ela não pode parar. E ela nunca vai parar. Dependendo da minha posição ou da sua posição, a obra de Deus, ela não para. Ela não para. E foi o que aconteceu aqui nesse episódio. Moisés é morto. E agora, quem vai conduzir esse povo a passar o Jordão e até chegar à terra de Canaã? Essa pessoa, meus irmãos, é Josué. É Josué. Josué se encontrava triste. Por quê? Porque o seu mestre, aquele que ensinou ele todas as coisas, fez o quê? Morreu. Ele estava desanimado, triste. Porque nenhum de nós, meus irmãos, queremos perder um ente querido. Traz tristeza para nós. Traz angústia. E Josué, nesse momento, ele estava assim, desanimado. Porque o seu mestre havia morrido. Mas a única pessoa que tinha capacidade de conduzir aquele povo até a terra de Canaã, de fazer aquele povo passar o rio Jordão, era quem? Era Josué. Era Josué. Porque Moisés ensinou muito bem a Josué a andar conforme a vontade de Deus. E Josué também, assim como Moisés, era o quê? Ele era servo do Senhor. Josué, assim como Moisés, era um homem temente, era um homem íntegro, era um homem que tinha uma vida reta diante de Deus. Então é por isso que Deus escolhe Josué para dar continuidade à missão que ele tinha dado para Moisés. Moisés não pôde cumprir, mas agora Deus entrega essa missão nas mãos de quem? De Josué. Por isso ele fala, levanta-te, no versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, levanta-te. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Quando Deus fala, levanta e anda. Porque Josué estava o quê? Parado, desanimado, triste. Porque, meus irmãos, entendam. Josué foi aquele que andou com Moisés. E ele viu a grande responsabilidade que estava nas mãos de Moisés, que era conduzir aquele povo até a terra de Canaã. Era um povo murmurador. Era um povo que para ele nada estava bom. E agora Moisés desculpa, irmãos, agora Josué está triste pela morte do seu mestre, Moisés, aquele que ensinou a ele, e agora pegar o que é essa grande responsabilidade, que é conduzir esse povo até a terra de Canaã. É por isso que por 3 vezes nós vamos ver aqui que Deus fala, esforça-te, levanta-te, e eu o quê? Te ajudarei. Eu serei contigo. A promessa de Deus é o quê? Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo, Josué. Não te preocupa. Não te preocupa, tu é apenas o quê? Um colaborador. Tu é apenas um cooperador. Mas quem vai estar na frente sou eu, te ajudando, te capacitando e te dando força para continuar. E olha o que é que ele fala no versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o quê? O vosso termo. Aqui as promessas que Deus, ele dá o quê para Josué? Ó, assim como eu prometi para Moisés, eu também prometo para você. Onde você colocar a planta dos vossos pés, ali será seu, ali eu te abençoarei, ali eu estarei contigo. Porque a mesma promessa que eu fiz para Moisés, o meu servo, eu também faço o quê? Para ti.
Versículo 5, ó. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Aqui nós vemos, meus irmãos, que é Deus, Ele trazendo um consolo, Ele trazendo um refrigério para Josué. Ó, Josué, não te preocupa não, porque da mesma forma que eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Eu não vou te desamparar. Eu estarei contigo todos os dias, te dando força, te fortalecendo e te dando ânimo. Não se preocupa, somente esforça-te. No versículo 6 ele vai falar, ó, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei o quê? A seus pais, que ele daria. Nós vimos aqui que no versículo 5, Deus, ele traz um consolo, ele traz um amparo para Josué dizer, não, eu não vou te desamparar. Eu vou estar contigo. Aí no versículo 6 ele fala, esforça-te. E tem bom ânimo. Porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Aqui nós sabemos que realmente era uma conversa entre Deus e Josué. Aqui Josué realmente, irmãos, ele estava escutando a voz de Deus. Ele estava escutando o consolo, a promessa e a esperança. A primeira vez Deus fala, esforça-te, no versículo 6. Aí nós vamos ver no versículo 7 mais uma vez, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então aqui a segunda vez, Deus fala para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, para ter o cuidado de fazer conforme toda a lei, conforme tudo aquilo que Moisés te ensinado o quê? A Josué. E para que Josué possa conduzir bem a sua vida, tanto a vida dele própria, como a daquele povo que ele estava conduzindo, Deus ele fala que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem o quê? Para a esquerda. Deus falou, ó, da mesma forma que meu servo Moisés, ele nunca se desviou nem para a esquerda, nem para a direita, mas todavia, Moisés, meu servo, ele cumpriu tudo aquilo que eu ordenei a ele. Da mesma forma, faz assim também, Josué. Tu não te desvia nem para a esquerda, e nem tu não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E olha aqui no versículo 8, irmãos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha aqui, meus irmãos. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás o quê? Bem-sucedido. Bem-sucedido. Olha o que é que Deus falou, Josué. Tu não te aparta dessa lei, que eram os mandamentos, que eram os ensinamentos. Mas antes, tu medita nela de dia e de noite. Porque então farás prosperar o quê? O teu caminho, e serás bem-sucedido aonde fores. Meus amados, por que é que muitas das vezes nós
não estamos sendo bem-sucedidos no caminho do Senhor, na obra do Senhor. É porque às vezes nós estamos se desviando para a direita ou para a esquerda. Em vez de nós estarmos meditando na lei, nas escrituras, na obra do Senhor, nós estamos olhando ou para a direita ou para a esquerda. E é por isso que muitas das vezes nós não temos uma vida bem-sucedida. Quando falo na questão de bem-sucedida, irmão, não é uma vida aqui na terra bem-sucedida, não. É nos caminhos do Senhor. É na vida espiritual que o Sérgio aqui falou. Por que é que muitas das vezes estão mais para lá do que para cá? Porque nós não estamos tendo uma vida bem-sucedida nos caminhos do Senhor. E para ter uma vida bem-sucedida nos caminhos do Senhor, nós temos que estar meditando na sua lei, de dia e de noite. Porque aqui quando fala da lei, é dos mandamentos, é do ensinamento. E nós também, da mesma forma, temos que estar meditando nos ensinamentos de Cristo, de dia e de noite. E fazendo assim, meus amados, nós não vamos ter tempo para estar olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas se olhando para o alvo, para a frente, que é Cristo Jesus. É por isso que muitas das vezes estamos cambaleando, né? Aquele ditado, cambaleando. Mais para lá do que para cá. Porque não estamos meditando nos ensinamentos do Senhor. O nosso foco está mais ligado naquilo que o mundo nos oferece. E uma vez nós focados mais nas coisas terrestres, nós estamos mais ligados o quê? Nas coisas terrestres. E a nossa vida espiritual, meus irmãos, cada vez mais o quê? Decadentes. Fracos. Espiritualmente. Sabe? Fracos. Espiritualmente. Qualquer tentação que aparece, logo caímos. Por quê? Porque nós não estamos tendo uma vida bem-sucedida nos caminhos do Senhor. E para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, para que nós possamos ter uma vida próspera nos caminhos do Senhor, nós temos que estar meditando nas suas escrituras dia e noite. E uma vez meditando, nós vamos estar fazendo, sabe o quê? Praticando as escrituras do Senhor. Porque também não adianta só meditar. Não adianta só conhecer. Mas temos que pôr em prática. Nós temos que pôr em prática. Sabe? E foi assim o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele foi fiel a Deus até o fim. E Josué, da mesma forma, foi servo do Senhor até o fim. E nós bem sabemos que Deus foi com Josué. Deus foi com Josué. E nós sabemos que Josué, ele conseguiu entrar na nova terra de Canaã. Ele colocou seus pés lá. Ele habitou lá. Ele construiu a sua família lá. Por quê? Porque da mesma forma que Moisés foi fiel até o fim ao Senhor, Josué também foi fiel até o fim ao Senhor. Ele realmente meditou, ele realmente praticou a sua lei e conseguiu herdar a terra de Canaã. Nós bem sabemos que daquela grande multidão que saiu do Egito, só 2 pessoas conseguiram entrar na terra de Canaã. Primeira, Josué, e segunda, Caleb. E as demais que entraram foram os filhos que foram nascendo no deserto, que não conheciam ainda o poder de Deus. O poder de Deus. Meus irmãos, quando a gente vemos que a salvação é para todos. Sabia disso? Vamos trazer aqui as retratações que a Bíblia fala na questão de salvação. Na Arca de Noé, quantas pessoas foram salvas? 8. 8 pessoas. É verdade? 8 pessoas.
E naquele tempo era uma grande multidão. E Noé pregou para toda aquela multidão. Mas só Noé e sua casa foram salvos do dilúvio. Aqui, trazendo aqui para essa passagem bíblica, a terra prometida, que era Canaã, só teve duas pessoas que entraram: Caleb e Josué. Aqueles demais que saíram lá do Egito, todos morreram no deserto. Então, irmãos, que nós possamos perseverar até o fim. Sabe? Que nós possamos pedir força a Deus. Pedir força a Deus, irmãos. Para que nós possamos continuar nessa caminhada. Sabe? Pedir para Deus nos livrar da tentação. Senhor, nos livra para a tentação. E quando eu me deparar com algum, me dá força para poder resistir e não cair, para não pecar contra ti, nem contra o Filho, nem contra o Espírito Santo. Mas muitas das vezes, irmão, nós não estamos pedindo nem isso. Aí quando vem a tentação, logo nós caímos, nós somos presa fácil. Por quê? Porque nós não estamos tendo uma vida bem sucedida nos caminhos do Senhor. E por isso temos uma vida espiritual mais e mais decadente, fraca, diante do Senhor. O que é que vai nos fortalecer, irmãos? É a comunhão, é a perseverança, sabe? Porque é nessa comunhão que nós ajudamos uns aos outros. E como o tema da mensagem que eu falei, a obra de Deus, ela jamais vai parar. Ela não vai parar. Porque as portas do inferno não tem poder para poder parar a igreja do Senhor. Não tem. Não tem. No dia que eu decidi parar, Deus levanta outro meu lugar para dar continuidade ao lixo do Senhor, a propagação do Evangelho. No dia que todos nós decidimos parar, mas a obra de Deus ela não vai parar. Deus vai levantar homens para poder dar continuidade na sua obra. Assim como levantou o quê? Josué. Para poder conduzir esse povo até a terra prometida. A terra de Canaã. Então, meus irmãos, o que eu quero passar para mim e para você é que nós possamos ter força para continuar na caminhada do Senhor. Que nós não venhamos desfalecer, mas que nós possamos continuar. Que nós não venhamos olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que o nosso alvo possa ser Cristo Jesus. Sabe, irmãos? Quando nós realmente se dedicamos à obra do Senhor, o que é a obra do Senhor? É tudo que envolve a vontade de Deus. É você ir evangelizar, é você visitar o irmão, é você visitar o necessitado. E uma vez nós fazendo isso, nós não vamos ter tempo para estar focado com as coisas do mundo. Sabe? Porque o nosso tempo está bem sucedido o quê? Nos caminhos do Senhor. Uma vez o Elton falou aqui, e nós conhecendo o Elton, nós conhecendo o Elton velho, né, Sérgio? O Elton velho. Aqui ninguém conhece, aqui, sabe, irmão? Nós aqui, a família, conhecemos o Elton velho. Vocês não conheceram o Elton velho. O Elton velho não prestava para nada. O Elton velho destruía famílias. Muitas famílias. Mas teve um dia que ele foi resgatado. Teve um dia que ele deu crédito à palavra do Senhor e até hoje nosso irmão está sustentando. Mas por que o Elton está sustentando? O Elton para na obra do Senhor? Vamos ser franco, o Elton para? Não. Para não, meu irmão. É por isso que ele nunca teve tempo de olhar nem para a esquerda nem para a direita. E está em pé até hoje. E se nós tomar por exemplo a vida do nosso irmão e de outros irmãos também que nós conhecemos, nós não vamos parar. Nós vamos dar continuidade na obra do Senhor. Então que nós possamos ter força
né? Agora eu faço que nem Deus falou para Josué: levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Amém? Amém. Que Deus seja louvado. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao nosso Deus. Desde já, irmãos, que nem foi falado aqui atrás, que nós possamos estar intercedendo, orando pela nossa irmã Marta, pela saúde dela. Nós não sabemos o que ela tem ainda, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos orar por ela, por toda a sua família, nosso irmão, todos os chilenos, suas filhas, que nós possamos orar, irmãos, um pelos outros. Como é? Obrigado, amor. Que nós possamos estar orando um pelos outros. Os demais avisos, quarta-feira estamos aqui de novo, novamente, no estudo doutrinário. Na sexta-feira tem os grupos familiares, né? Que acontece na casa da nossa irmã Marta, lá na casa do El. Sábado vai ter evangelismo aqui, dia 25. Vamos estar saindo aqui propagando o evangelho. E mais uma vez, que nós possamos ter ânimo para trabalhar na obra. Levanta! Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou. Momentos, esse, Pai, que não é para nós, mas é para Ti, porque esse culto é para Ti, ó Deus. Mas uma vez cultuando a Ti, adorando a Ti, nós nos fortalecemos, Pai, espiritualmente. Senhor Deus, eterno Pai, aqui eu entrego nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Ser conosco, nos dá força, nos dá ânimo, para que nós possamos prosseguir, Pai, na Tua caminhada. Nos livra, Pai, de toda tentação, nos dá força. Se nós se depararmos com alguma, nos dá força para nós podermos resistir, Pai, e não vermos pecar, Pai, contra Ti. Faz assim, ó Deus, em nossas vidas. Senhor Deus, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar, Pai, até os nossos lares. Da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, em segurança e paz, nos leva de volta. Nós possamos chegar em paz e que nada, Pai, nos aconteça. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, até o próximo domingo. Se for da Tua vontade, Pai, que nós possamos estar vivos, que o Senhor possa estar conosco. Mas se não for, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dê a sua vida inteiramente a Jesus. Ele é o grande